Tudo bom, Gaio? Vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental. E eu, particularmente, tenho uma certa curiosidade, até por um espírito muito crítico em relação ao governo Lula, né? Queria saber, porque nós já fizemos programas com algumas críticas em relação ao passado, né? A desconstrução feita no último governo que se encerrou, né? E as perspectivas e esperanças que temos e tínhamos em relação a esse governo. Então, dentro dessa característica, assim, o que a gente pode dizer, o que mudou, o que precisa mudar, o que precisa avançar, quais são as perspectivas, Rogai, o que a gente pode esperar, o que ainda é possível pensar em resgatar, e do ponto de vista de movimento, né, o que poderia se fazer para que a gente realmente consiga avançar nesse item tão sensível e importante como é a saúde mental, né? Eu quero pegar a tua carona já para depois passar a bola para a Rô, que é a pessoa que efetivamente está na rede, né? Eu já tive indiretamente, porque a clínica da URGS, onde eu atuei muito tempo, ela está de uma forma indireta na rede, né? Apesar do atravessamento da psicanálise. E também no meu estágio de políticas públicas e saúde mental, eu também estagiei no Sereste. Mas a gente tem várias coisas, né, Rô, na rede, que são demandas que já existiam, que é, por exemplo, de mais espaço para a saúde mental e trabalho, mais psicólogos no programa de saúde da família, que não é obrigado, mas eu acho que o que o Alexandre está abrindo é fundamental se falar. Por quê? Porque a gente aposta na reforma psiquiátrica, né, e o governo Lula inicialmente não mexeu muito nas comunidades terapêuticas, mas depois está tendo uma boa vontade de não deixar como órgão exclusivo e trazer a discussão da importância da multidisciplina, da redução de danos, né, de se questionar esse viés religioso que não é nem constitucional, e sobremaneira também existe uma coisa de trabalho meio imposto nas comunidades terapêuticas, né, e a quinta conferência de saúde mental está cobrando isso sim, né, a gente tem ainda 602 comunidades terapêuticas, e o nosso objetivo é a rede, né, de apoio psicossocial e estímulos aos CAPs e, sobremaneira, aos CAPs AD, os CAPs álcool e droga, né, para a gente apostar na redução de danos, não só na lógica da abstinência, que é algo que as comunidades terapêuticas adotam, né. Então, mais ou menos, para dar uma largada, Rô, acho que pode nos esclarecer mais, né? Sim, começando com Janeiro Branco, né? Eu acho que ele é fundamental, assim, porque é uma campanha da cultura, né, da saúde mental, assim, no sentido de patologizar, né, essa questão, e a gente possa, assim, olhar, né, para a qualidade dos relacionamentos, tanto pessoais como num todo, né, e poder, assim, apostar no tratamento e no cuidado de si. Olhando, então, assim, nisso que tu trazes, uma grande preocupação e muito legítima, Gai, Pedro, né, o Centro de Atenção Psicossocial posterior à reforma psiquiátrica, ele veio no sentido de toda essa rede, a RAPS, que a gente chama, nela, eu estou no CAPS 2, ela veio no sentido de tirar da cronificação olha só o termo, a gente fala CAPS, mas é Centro de Atenção Psicossocial. Qual é a primazia de um CAPS? Reabilitar psicossocialmente. É claro que nós temos casos gravíssimos, né, crônicos, né, que a gente não vai conseguir colocar de novo no mercado, no social, de forma... E que nem a lógica da redução de danos dá conta, né? Exatamente, de forma produtiva, assim, no sentido do trabalho. Mas temos também essa pretensão. Então, assim, são gatos terapêuticos. Lá no CAPS, a gente
temos alguns gatos terapêuticos, agora mudando Lembrando que no Egito eles eram divindades, né? Então nós estamos sendo brindados. Aqui em casa eu não tenho dúvida. Mas então, assim, gente, a reforma, né, ela vem assim, ela tem vários problemas. Não é que a gente acha que tem um certo romantismo, assim, falar em saúde mental, mas a coisa é pegada. Nós temos inúmeras dificuldades. Inclusive, assim, no governo anterior, nós tivemos uma redução de passagem aí, aposta, né, investimentos importantes, né, nessa área da saúde. E hoje tem, sim, um olhar. O governo atual também enfrenta problemas. Traz uma questão importante, que é as comunidades terapêuticas, e esse é um problema realmente importante. Assim. Eu entendo que o governo atual está, digamos, cauteloso, né, no sentido de descer verbas aí. Por quê? Tem muitas questões éticas. Tá? As comunidades terapêuticas, no modo amplo, elas não são criadas pelo governo, são privadas. São de natureza privada. Tá? Uma referência aqui. São de natureza privada. E, na maioria das vezes, de cunho religioso. Tu estavas trazendo uma questão que é importante a gente discutir sem maniqueísmo, né? Que é o religioso. Né? O religioso não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, desde que não haja uma imposição de uma única religião e que se possa discutir sobremaneira a questão da espiritualidade. Tem pesquisa que para a saúde é ok. Para mim, o problema maior é essa questão de não ser multidisciplinar, nem inter, e de trazer um trabalho imposto. Né? Acho que essas são as piores coisas. E a gente enfrenta a bancada evangélica que inibe que se faça uma mudança de tudo isso. E também não adianta tu acabar tudo e não colocar uma substituição de uma hora para outra, né? Acho que talvez seja essa a discussão. Traz um dado importante, Gai, a questão multidisciplinar. Nas comunidades terapêuticas, eu não vou citar nome de comunidades, porque a gente tem credenciamentos lá no município de Novo Hamburgo, que é o CAPS que eu estou trabalhando. Elas têm, assim, um cunho religioso, espiritualista e de trabalho, e elas contestam, não tem esse olhar multidisciplinar, não tem profissional, os técnicos não estão lá. Não tem psicólogo, né? Muitas. Não tem psiquiatra e não tem, muitas vezes, medicação. Então, para nós, isso não é tratamento de saúde mental, né? Não, querido, isso é lavagem cerebral. Então, assim, problemático, tá? E tem comunidades que foram interditadas pela vigilância sanitária, né? São os CAPs também que digamos, auditam, né? Essas comunidades, mas principalmente a vigilância sanitária, e a gente encontra, assim, situações de violência, de contenção, né, grave, e de situação, assim, que não é possível e está longe do que se possa pensar em termos de saúde mental e de humanização em termos de saúde mental. Então, e o mais problemático, um pouco efusiva nisso, mas o mais problemático é que as comunidades, elas meio que se recusam a dialogar com centros de atenção social. Não tem interesse, né? Não tem interesse. Interesse. Então, tem um cunho, se elas ganham verba para isso, e também cobram dos familiares. Então, assim, questões éticas. Então, eu vejo o governo atual, retomando assim, uma pergunta anterior, que o governo Lula está tão reticente, está devagar, não está largando verbas aí, porque isso é visto, tem que ser dialogado.
são questões éticas. E aí a gente tem que prestar atenção. Não dá para largar verba num projeto que humaniza. E aqui me permitam, a gente precisa fazer algumas separações. Quando a gente coloca, vamos para o próprio cristianismo, algumas comunidades algumas dessas comunidades são atreladas ao que a gente chama de fundamentalismo cristão, ou seja, é uma leitura extremamente embicada, né, sobre uma visão religiosa, então com bastante limitação. Então nós temos esse problema. E nesses casos não era difícil a gente verificar que ali havia ou a fomentação de futuros discípulos, né, ou inclusive a utilização de mão de obra. Mas isso também ocorreu por deficiência do Estado, né? O Estado, em deixando esse vácuo, acabou fazendo com que essas pessoas, nessa situação de extrema vulnerabilidade, acabassem tendo que aderir ao que havia de possível, né? Então, assim, é preciso que a gente aí pense como o Estado poderia estar pensando para cumprir e exercer o seu papel, e aí sim ocupar, né, de forma integrada. Eu não acho ruim que a gente terceirize, que tenha ONGs, que tenham... A questão toda é como é que a gente passa a fazer isso dentro das premissas estabelecidas pelo próprio SUS, né? Então, assim, essas questões do Estado, né, quando parte, eu concordo contigo, nenhum problema se tem terceirizar, né, mas acontece que daí a fiscalização, assim, o andar da carroça diante desse trabalho fica um pouco mais, digamos, difícil, mas nós temos que pensar, assim, né, em estratégias, não é, de como isso pode acontecer. E a gente o tempo todo, olha só, nós no CAPS nós temos reuniões diárias, tá? E tipo, por que tanta reunião? Porque a gente precisa alinhar conduta. A gente é uma equipe multidisciplinar que precisa discutir casos e dizer assim, ó, quando o paciente vem, né, ele não é paciente só meu, ele é do serviço. Exato. Da equipe. É transferenciado com a equipe. Né? Claro que ele tem o técnico de referência, no caso, né, aqui eu estou dizendo que eu acolhi fui eu, mas ele passa pelo plano terapêutico singular, que é traçado junto com a equipe, junto com o paciente. Ele é incluído, ele não está fora disso. Ele é protagonista, né? Exatamente, ele é protagonista. Tanto que tem um procedimento, Gaio, legal que tu lembrou disso, tem um procedimento dentro das nossas condutas, que é o protagonismo do sujeito dentro do seu tratamento. Isso é da ética do Humaniza SUS, e isso contrapõe exatamente toda aquela lógica fundamentalista que, aliás, estava permeando todos os atos institucionais que nos regiam até então, né? As coisas têm uma coesão, né? Uma lógica. Né? E aí uma outra contribuição que fica fácil da gente distinguir. Por que às vezes as pessoas acham que é reunião demais? É porque muitas vezes a gente vive num mundo de generalizações. E especificamente nesse caso que vocês comentam, cada caso é um caso. Cada ser humano envolvido é uma história sobre a qual singularidade, né? Visualizada na sua singularidade, não tem o que fazer. E a linha de, olha só, é PTS, é plano terapêutico circular. É de cada um, é o sujeito que é levado em questão aí, sabe? Então, assim, ó, na reforma temos problemas, mas temos, assim, um ganho extraordinário, que é esse aspecto humanizador, né, na saúde mental. Hoje a gente ainda enfrenta problemas, né, e eu não sei, nós estamos tendo muitos casos de ideação e um plano, né, isso requisita um procedimento mais radical, que é a internação, e nós temos poucos leitos. Poucos leitos psiquiátricos dentro de hospitais gerais. Bom, enquanto isso é um monte de grana, são milhões e milhões que vão para essas comunidades, né? Então é por isso que
que a luta é importante em todos os sentidos objetivos e subjetivos, né? Então, assim, ó, a gente tem que olhar, assim, alargar um pouco esse olhar, assim, né, ver que o governo atual, não estou em defesa, nem mais para crítica, tá? Crítica construtiva. E nós temos que ter cautela e investigar, mapear. Mapear, tá? O que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisamos mudar, né? E para isso, assim, exige profissionais que vão aos locais e verifiquem. Não dá para fazer online, não dá para fazer, né, faz de conta, a gente tem que ir a loco. E quando a gente vai a loco, nós fomos em algumas comunidades terapêuticas, no meu tempo de coordenação de CAPS, foi assustador. Claro, dentro do próprio SUS, do próprio mecanismo que a gente defende, tem muita coisa para ser aprimorada. Tá? Muito. É um dispositivo que a gente tem que contar. E aí, Rô, a gente tem que, saindo da ingenuidade, entrando para o mundo real, entre aquilo que a gente gostaria, o que é possível, nós precisamos identificar que essas comunidades atreladas a esses grupos fundamentalistas entenderam como funciona a máquina política no Brasil e hoje eles têm um peso político institucional que muitas instituições tradicionais, como a Igreja Católica no Brasil, não têm. Então, eles acabam ganhando uma autonomia, uma força nessa discussão de sobremaneira. Então, entender isso também no aspecto político é importante, não é só uma questão de opção e não querer. Tem um jogo aí, mas aí o que é possível fazer para que se imponha os critérios técnicos e institucionais em relação a isso? Claro. Isso seja o grande desafio, né? Eu acredito que a gente tem que ter isso que a Rô está trazendo, que é um movimento instituinte permanente, que passa por isso, né? Por tu não te colocar num lugar de sobreimplicação, de execução, de tudo, sem olhar para aquilo que tu está produzindo, e principalmente a gente ter essa visão psicossocial de que a gente vive um enfrentamento que passa por coisas de um parlamento burguês, que passa por uma bancada evangélica que dá as cartas, né? E que a gente tem um ano só de governo, não dá para resolver tudo de última hora, mas eu acho que isso que a Conferência Nacional de Saúde aponta é um norte e convocatório ao governo, né? Para ficar aliado às diretrizes da reforma psiquiátrica. Agora, tu falando em Conferência Nacional de Saúde, né, a última, a anterior eu estive, e a gente conseguiu levar do CAPS, lá, do CAPS 2 Canudos, usuários. Que maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tá indo no computador para dar ideia. Eles que sabem das demandas. Isso sem dimensão. Rapaz, isso foi demais, tá? Eu tenho alguns pacientes que eu pude, assim, vamos lá, e que pegaram o microfone e falaram. Show de bola. É aquilo que a gente aposta na palavra, né? E no nosso próximo programa, então, nós vamos dar uma migrada para a clínica, já que hoje a gente fez essa incursão pelo social, pela rede de saúde, né? Eu acho que mantemos esse brilho no olho e a esperança de que o norte que a gente quer, que é da reforma psiquiátrica, siga, né, dando as caras. Muito trabalho pela frente. Muito.